Bom dia, galera. Hoje, então, a gente vai analisar a grande obra do naturalismo no Brasil, que é O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Na aula passada, a gente viu as características próprias do naturalismo em si. Quem não viu essa aula, eu recomendo que veja antes de assistir essa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aloysio de Azevedo, autor do Cortiço, é maranhense, nasceu em 1857 e faleceu ainda no nosso século, ou no século passado, em 1913. Ele foi um dos poucos escritores de profissão mesmo no Brasil. Aliás, até hoje é muito raro que os escritores se dediquem à escrita como uma profissão, porque a gente sabe que no Brasil é muito difícil ganhar a vida com essa carreira. Mas o Aloysio de Azevedo conseguiu, por meio da experiência com teatro, primeiramente, e depois passou a escrever romances. Ele publicou diversos trabalhos, é um escritor extremamente prolífico, mas O Cortiço foi a obra que se destacou. A gente praticamente não lê outras obras dele hoje em dia, porque O Cortiço foi a obra que o consagrou e é a que tem a maior qualidade realmente. Ele sofreu grande influência do naturalista Émile Zola. Esse cara, a gente falou na aula passada, eu mencionei algumas vezes, pedi que vocês se lembrassem. Émile Zola, então, é francês e é o grande autor naturalista mundial, principalmente no mundo todo, mas ele é francês. Bom, então, o Aloysio de Azevedo, sofrendo essa influência, vincula-se ao naturalismo. Ok. Então vamos ver como é que é o Cortiço, um resuminho breve da obra e depois a gente vai ver com mais detalhes, tá bom? O Cortiço. Então nós temos dois personagens principais, o João Romão, que é um português de origem humilde, então ele nasce em Portugal e vem para cá jovem, e ele herda de, do chefe dele algum dinheiro e por meio desse dinheiro, junto com roubo, trabalho intenso e, principalmente, a exploração da escrava bertoleza, escrava que ele finge ter libertado, a gente vai entender isso daqui a pouco. A bertoleza não era escrava dele, ele finge libertá-la do senhor dela. Então, por meio da exploração dessa escrava, ele se torna amante dela, se torna um confidente, ele consegue acumular capital para iniciar a construção do cortiço. E por meio desse cortiço, ele começa a enriquecer. O cortiço é habitado pelos mais diversos personagens, entre os quais Jerônimo. Jerônimo, então, é o outro personagem principal do romance, e eles dois vão estar em antagonismo nesse romance. Porque enquanto um ascende socialmente, o outro declina socialmente. Os dois têm uma origem muito parecida, porque os dois são portugueses de origem humilde, e, no entanto, eles têm uma história muito diversa. Nós vamos ver como e por quê daqui a pouco. Bom, ok. Então, primeiro, vamos ver como é que esse romance se enquadra nas características do naturalismo, para depois a gente ver como ele as extrapola, como ele vai além do naturalismo, certo? Então, como a gente disse no início, o Zola é o grande autor naturalista, ele é francês, e por meio da influência do Zola, o Aloysio Azevedo indexou, pôs na sua obra as coisas que eram caras ao Zola. Como a gente viu na aula passada, o determinismo ligado ao darwinismo e ao positivismo são muito caros ao movimento naturalista, determinismo do meio, da raça. A animalização dos personagens, então, isso é um traço proveniente do darwinismo, de uma interpretação da obra de Darwin, que os homens não seriam mais do que animais, e, portanto, quando vai descrever as ações quando vai narrar as ações dos personagens do Cortiço, o Aloysio Azevedo se utiliza de verbos e de substantivos de tal forma que eles sejam animalizados o tempo todo. Então,
ele descreve a personagem como se ela... Ele usa o verbo mugir, ele usa verbos uivar, e todos esses verbos que normal pata para descrever a mão, né, substantivo. Então, todas essas palavras que normalmente são usadas de modo restrito em relação aos animais e não em relação aos seres humanos, são usadas para descrever e para narrar os personagens do Cortiço, certo? Então, é essa animalização dos personagens muito própria do naturalismo. A escolha do tema, o Cortiço, foi inclusive um romance do Zola. O Zola tem um romance sobre um cortiço também. Então, aí a gente vê que ele poderia ter escrito algo muito parecido com a obra do Zola, como uma cópia brasileira, mas não é exatamente isso. Essa é uma obra extremamente rica que vai bem além da simples cópia dos franceses. Além disso, ele constrói personagens tipo. O que são personagens tipo? Ah, é o negro falastrão e preguiçoso, é a mulata sensual que seduz o português. Todos esses personagens tipo que englobam uma série de estereótipos e de preconceitos no seu comportamento, né? Então, isso é um personagem tipo. Ok. Bom, como é que ocorre a extrapolação de Zola e do naturalismo? Vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro o romance, como é que ele ocorre, e depois a gente volta a essa questão da extrapolação. Então, no romance, a gente tem uma série de portugueses que vieram para o Brasil tentar enriquecer. Mas três deles são muito importantes. Os dois personagens principais, João Romão e Jerônimo, e o Miranda. Por que o Miranda é muito importante? Porque o Miranda tem um sobrado ao lado do lote do Cortiço. Então, quando o Miranda se muda para esse sobrado, o João Romão, que é um português ambicioso, ladrão e em ascensão social, começa a cobiçar a posição social do Miranda, porque o Miranda era efetivamente um capitalista, enquanto o João Romão era um pequeno burguês ainda, que ainda tinha que trabalhar intensamente para conseguir o seu dinheiro. O Miranda, como capitalista e burguês, já não tinha que trabalhar tão intensamente ou já tinha se livrado de uma boa parte do trabalho. O Jerônimo, por sua vez, é um cavouqueiro, é um mestre de obras que trabalha na pedreira que pertence ao João Romão. Ele comprou essa pedreira ao longo da história do Cortiço. Então, Jerônimo trabalha nessa pedreira como mestre de obras e quando ele chega lá, ele é considerado um personagem, ele é considerado por todos no Cortiço uma pessoa extremamente honrada, uma pessoa distinta das demais, apesar de ser um trabalhador. Então, um trabalhador como todos aqueles que moravam ali. Então, o Jerônimo é retratado ali como essa pessoa extremamente distinta que começa a se degradar no momento em que ele pisa no cortiço. Por quê? O cortiço seria esse meio degradante. Então, aí a gente vê o determinismo em ação. O cortiço é o meio que determina o comportamento do Jerônimo e faz com que ele decline a partir da sua posição honrada quando ele trabalhava em outra pedreira com um ambiente menos degradante. Bom, então Jerônimo se apaixona pela mulata Rita Baiana e começa a se aclimatar. A aclimatação é nada mais, nada menos do que a vinculação, o vínculo de Jerônimo com a terra brasileira. Ele começa a se tornar um brasileiro propriamente dito. Ele começa a tomar banho, uma coisa que não é comum, tomar banho todos os dias, mais de uma vez por dia, que não é comum na Europa. Ele começa a se perfumar, começa a ter prazer em ficar ocioso. Então, tudo isso, todas essas características que são, sim, preconceituosas em relação ao brasileiro, mas que são englobadas como parte do Brasil nesse romance. Tá. Então, o João Romão, por outro lado, não para de trabalhar um segundo. Apesar do trabalho dele envolver o roubo e a exploração, o João Romão tem a intenção de se tornar um capitalista. Então, o romance demonstra a ascensão social da classe burguesa no Brasil
e como essa classe burguesa depende da exploração do trabalhador, que é vinculada diretamente com o trabalhador. No início ali, no final do século XIX, então, começa a se formar a nova classe burguesa que está em atrito direto com o trabalhador. Normalmente, a classe burguesa não entra em atrito direto com o trabalhador, porque o burguês fica sem trabalhar em sua casa, administrando seus empregados, ou mandando administrar os seus empregados, e não entra em contato direto com o trabalhador. E o João Romão, como um capitalista primitivo, entra em contato direto com o trabalhador. Bom, ok, então esses são os três personagens mais importantes do romance. Nós temos diversos personagens que não vai dar tempo porque a gente já extrapolou o tempo. Mas então, o romance tem uma certa tese que se desenvolve ao longo do enredo, ao longo da narrativa. O português e o brasileiro, então, estariam em oposição dialética com o animal. O que isso quer dizer? O português é o João Romão, são o João Romão, o Miranda e o Jerônimo. Tá. O João Romão vai fazer o caminho em direção ao aburguesamento, ele vai se tornar um capitalista. O Jerônimo, por outro lado, vai fazer o caminho em direção ao trabalho braçal e em direção à animalização, segundo os princípios do naturalismo. Quanto mais você se determina por esse meio degradante da pobreza, mais você vai em direção ao animal, segundo o naturalismo, né? Bom, mas além disso, por que essa obra extrapola o naturalismo? Porque ela vai fazer uma alegoria do cortiço com o Brasil. O cortiço nada mais seria do que uma alegoria de tudo o que acontece na ascensão do capitalista do Brasil, como a classe burguesa se forma por meio do roubo e da exploração da exploração sanguínea mesmo do trabalhador e do escravo, e como se forma o brasileiro propriamente dito, que seria o Jerônimo, que veio de Portugal e se imiscuiu, se aclimatou ao meio. Bom, e aí tem uma análise de que o Jerônimo, ele se torna branco, vejam bem, branco e negro nesse romance não são necessariamente classes raciais, não são categorias raciais. É possível uma pessoa tornar-se branca ou tornar-se negra de acordo com a sua história social. Então, o Jerônimo, enquanto trabalhador, era equiparável a um negro, mas ele vai se tornando cada vez mais próximo do negro e isso vai o equiparando a um animal. É racista? É. Mas essa forma de equiparação do negro com o animal faz com que nós tenhamos uma visão crítica em relação ao papel imposto ao negro na nossa sociedade, que é um papel análogo ao do animal, certo? Então, o negro, o trabalhador e o animal são análogos no romance. Enquanto que o João Romão se faz um caminho diverso. O Jerônimo se torna cada vez mais negro, mais trabalhador e mais animal, certo? E o João Romão, por outro lado, se torna cada vez mais branco e mais burguês, certo? E é por isso que a gente diz, voltando aqui, que o romance O Cortiço extrapola o naturalismo. Por quê? Como a gente viu, o naturalismo tem os preceitos de que o determinismo, o positivismo são algo muito importante. Porém, ele não se utiliza da alegoria, que é algo muito mais próprio do realismo. Por que a alegoria é algo mais próprio do realismo? Porque a alegoria forma um todo que é capaz de ser interpretado. E isso dá uma noção global e realista da realidade.
Ok. Então, a coexistência íntima do explorador e do explorado é algo que não seria possível no romance do Zola, porque na França não existia esse atrito entre trabalhador e burguês, como eu acabei de falar para vocês. A possibilidade do atrito entre trabalhador e burguês, entre João Romão e Jerônimo, só ocorre porque o Brasil é um país atrasado e explorado e o capitalista ainda está em processo de ascensão. Ainda existe a possibilidade de ascensão do capitalista. E então, a alegoria Brasil-Cortiço, Cortiço nada mais é do que cada personagem simboliza um todo. O personagem tipo, nesse caso, vai além de ser simplesmente um tipo de preconceitos e passa a ser uma alegoria do todo da sua classe. Então, João Romão passa a ser uma alegoria do burguês. Jerônimo passa a ser uma alegoria do português aclimatado. E assim, o Brasil vai sendo composto a partir dos personagens do Cortiço, que é considerado uma alegoria. O que é alegoria? São essa série de metáforas que simbolizam uma outra coisa. Então, o Cortiço é o Brasil. Isso é uma metáfora. Mas cada personagem ser outra coisa forma a alegoria. Cortiço, Brasil. Ok. Então é por isso que extrapola, de certa forma, o naturalismo. Em síntese, então, a obra, o Cortiço, pertence ao naturalismo, mas extrapola esse movimento por meio da alegoria e vai em direção ao realismo. A alegoria nada mais é do que o Cortiço sendo o Brasil. O Cortiço é o Brasil, em suas múltiplas facetas, seus múltiplos personagens, e principalmente pela história dos dois personagens principais, João Romão e Jerônimo. O João Romão é aquele capitalista que vai ascender e vai se distanciar do aspecto de negro e trabalhador e vai se tornar burguês. E o Jerônimo vai declinar por meio do seu contato com o Brasil, o brasileiro, que é simbolizado pela Rita Baiana. Rita Baiana, brasileira, mulata, ensina o Jerônimo a tomar banho, a ter hábitos brasileiros, a aproveitar o ócio e tudo isso que seriam hábitos brasileiros. Então é isso, gente. Ficou um vídeo longo porque é difícil falar de um romance em um único vídeo de 10 minutos, mas é isso aí. Um abraço e bons estudos.